Shall we start? Yeah, welcome back. So, as usual, understanding of the case. O entendimento do caso, né? Normalmente. Remember what is the topic this time? Qual é o tópico dessa It's vez? one quality É a qualidade, né? A qualidade which is going característica through and through the case. que permeia o caso. So here, in fact, not one. Aqui, não apenas. Two qualities are very, very strong in this patient. Duas qualidades são bastante fortes nessa paciente. So anybody want to care, elaborate understanding of the case? Quem quer falar um pouco mais sobre What o is your understanding entendimento of the patient? do caso? Qual Then, é o seu what are the entendimento do rubrics that paciente? you have E derived quais from são as rubricas que And você then pode finally, tomar e if you have depois, a remedy, finalmente, se you can você tell me. Very tiver easy. um Remedy is very remédio, simple. é só me falar. Many of you even told me in the Muito break. simples. Vamos lá, quem se habilita? Pode-se dizer que One can ela say tem that uma one can indiferença say that she à has condição an dela. indifference to her condition. Can I say that? No, no, absolutely não, not. não, Okay, absolutamente why não. not indifference? I'll Por explain que to you. não indiferença? What Eu vou does explicar. indifference mean? O que indiferença quer dizer? O que quer dizer indiferença? Não se valorizar, não se Not valuing observar herself, not a observing verdadeira herself, condição her true doença condition, que ela the true disease that she The has. exact word, if you speak the word Tá. indifference. Você está falando indiferença. Indifference. Indiferença. Difference means what does Diferença. not make any difference to her. Indiferença é aquilo que não Indifference importa para means ela. it does not Então, make indiferença. any difference Ou to seja, me para ela, whether tanto I faz live como tanto or fez se eu whether I die. viver ou se eu morrer. It does not make any difference to me Não if me I go to the importo se theater eu vou or ao if I stay at teatro home. ou ficar It em does not casa. make any difference if I go Não to a estou nem restaurant aí or I se eu vou a eat um at home restaurante ou or se I eu don't for eat comer em at casa. all. Ou nem comer. Bobagem. Indifference means Então, a diferença no é justamente isso. interest in doing Nenhum interesse em nothing fazer makes nada any difference e in them. nada faz Even if they sentido go para to ela. work, it's fine. Se Even for if they don't trabalho, work, tá it's bom. fine. Se não for pro trabalho, Even tá if bom somebody também. says something Se nice to alguém her, it's falar Somebody doesn't say fizer anything um to her, cumprimento para ela, that is what ótimo. Se ninguém falar nada, It's também not tá that. bom In também. her case, Não é isso. No she caso is dela, attacked by many things from outside. ela sofre But um she ataque de says, vários "No fatores problem. externos, Let it mas come. ela fala, I will face tanto it. faz. I have no issues. Eu I have no não problem." tenho problema com isso, pode vir. So this is not indifference. Pode-se dizer, então, Can we que say ela tá then that she is like anestesiada à anesthetized to her condition? Absolutely. This is like as if Exatamente. she's anesthetized by all the things that are Anestesiada going on around por her. todas as coisas que estão acontecendo em And volta not dela. only E anesthetized, não só one step anestesiada, more, mais she um is passo facing the além. wall. In anesthesia again it is, Na okay, anestesia, fine, tá? you can hit Também. me. Pode I me don't feel anything. bater Hit me, que hit me, hit eu me. não vou sentir Not dor. that. Tô nem aí. Okay, you hit me. Não, não é problem. isso não. I am strong enough to face it. É and I assim, will se overcome você this. me bater, nenhum So, problema, in fact, there is eu lot of consigo superar, Indifference, né? if you see the rubric Então, is indifference, apathy. There is seria apathy. Doesn't indiferença, matter what apatia. happens. There is Não importa o que sadness, acontece. there is giving É, up. She does not não give tem up. She tristeza, fights, não she's very tem positive, she's very essa optimistic. sensação de desistir. Ela é bastante positiva. So she is anesthetized from the situations, what is happening outside, Ela and tá at the same time very, very optimistic about it. anestesiada sobre as situações, mas ao mesmo So tempo I otimista. said two qualities É are uma in this patient. qualidade, One quality, tá? yes. And what is Agora, the reaction to everything? qual é a sua reação para tudo? Qual a reação dela para tudo? Happiness, smiling. Ah, happy. sorriso, felicidade. Fora tudo isso, Outside of all of that, eu achei assim, a roupa dela her não outfits, elegante, not mas elegant, despojada. but more like simple.
Not fancy, Very not colorful, fancy, not very fancy. Não, não é despojada, muito not, colorida, muito like colorida. say a white Mas or a não é cream assim or a pink, which branco, would be very bege, elegant. cor-de-rosa, Multiple colors. muitas In fact, some of them cores. don't even match. Green Então, and blue verde and com golden azul, and com something like dourado, that. coisas Very que nem colorful, combinam brightly direito, colored. né? Muito colorido. Cabelo também. The hair alinhado. also disheveled. Yes. Not bothered about. Not bothered Não, about não looks. estava She nem aí does not use para a cosmetics. aparência dessa. Não But usa not out of dela. indifference, mind Não you. usa Not that she's cosmético. indifferent, Não é que ela é indiferente, tá? Not out of apathy. Not out of Não sadness. é de apatia e nem de other way around. tristeza. É do Very outro, happy, not at all é sad. justamente o oposto. É muito feliz. O que mais? Yes, anybody? Mais alguém? So that is one quality. Essa é uma qualidade. Which is other quality which is very, Tem very strong in her. outra qualidade que é muito forte nela. Clairvoyance, syphilitic clairvoyance. Clarividência. Do we Clarividência find syphilitic sifilítica. anywhere else? A gente encontra essa condição sifilítica em qualquer outro Do lugar? we find syphilitic anywhere else? Em algum outro lugar? A gente Não. encontra isso em algum outro lugar? Não. Is there something else syphilitic in the history? Tem mais alguma coisa sifilítica no histórico One is dela? abortion tendency. Aborto, Physical tendência also, if you a have syphilitic. física também, se você Clairvoyance, tiver essa mental, condição sifilítica. Clairvoyance, É, everybody agrees? todo mundo Right? concorda com a clarividência? Well proved. She has given Tá? so many examples. Ela deu vários exemplos, então tá bem Secondly, provado abortion isso. tendency. Segundo, tendência ao aborto, You don't want to see the patient, right? certo? Her happiness is euphoria. Yes, you can take it as euphoria too, excessive. Pode ser euforia Yes, também. euphoria, excessiva. ecstasy, Êxtase, exhilaration, exultant. exultante. Take whatever you want. Pode tomar o que você quiser. People have euphoria after taking drugs, isn't it? As pessoas ficam eufóricas depois People de are in tomar an drogas. exhilarated state As after pessoas, drugs, isn't it? né, ficam nesse estado de excitação depois de tomar So, drogas. the remedy has to Então, o be remédio tem que ser a drug remedy. um remédio Her mental state is such de tipo droga, that né? the remedy De has to drogas. be Então, a o remédio tem que drug ser remedy. um remédio de drogas. These are her reports. Aqui nós temos os laudos. This is the mammography. In Esse aqui é o 2008 mamograma, she was diagnosed with 2008, quando ela foi diagnosticada. both breast show dense glandular parenchyma, Aqui, targeted ultrasound of palpable mass parênquima, in left lower central region massa was done, palpável, which revealed an irregular hypoechoic mass with que internal nós temos uma vascularity massa irregular measuring 1.7 hipoecóica, to 0.9 centimeters. medindo então Enlarged 1,7 a left 1,9 axillary centímetros. node seen. Nódulos Even the axilares nodes were enlarged. aumentados. Impression, bilateral A impressão. digital mammography with targeted sonography Então, of palpable mass on left side, ou seja, reveals massa an irregular palpável, hypoechoic mass in revelando left lower central region with uma features of massa highly hipoecóica suspicious for altamente malignancy. indicativa Histopathological de correlation is um suggested. tumor Histopathology maligno. was done. Ou seja, Histopathology was done, August. sugerimos Left um breast exame lump histopatológico. biopsy. Nós fizemos uma biópsia, Infiltrating foi duct feita uma carcinoma biópsia grade de 3, mama esquerda, 45 carcinoma RP4, infiltrante, 3 grau plus 3 plus 3. 2. Nós Extensive podemos aí nos lymphovascular emboli slide, seen. né, visualização de êmbolos vasculares. And this is all the immunochemistry, Aqui, what does it indicate?
So that Bom, 80%, if the score is o 7 by score 8, seria it shows 7 80% por tumor 8, cells show moderate ou seja, intensity nuclear staining. And if the score is de 8 by moderada, 8, intensidade then it moderada. shows that it is 95% tumor cells Então, show strong nuclear staining. That means the Então, whole coração tumor nuclear, was cancerous. 95% né? of the cells Então, in the tumor 95% were das cancerous, células and eram also it had spread to the cancerígenas axillary lymph e nodes. que So, tinha também that had to be removed. infiltrado no nódulo axilar. And in December E 2015, em dezembro de see, initially, even during 2015, the chemotherapy, she was então, mesmo durante a not químio, not having hepatitis. ela Hepatitis não B surface tinha antigen, a sorry, hepatite. reactive. She started in December. Ela She começou already em had become dezembro e ela hepatitis B já tinha positive. se tornado positiva para hepatite B. Olha lá, o resultado foi reativo. Para C foi não reativo. In December, Em dezembro também, HBC, anti-HBC, that is a detection of antibodies to the hepatitis B, detecção de was anticorpos para a positive, hepatite B, 0.32. positivo, 0,32. Positive. Yes. Ela recebeu concentrado de narcisismo sangue. Did she receive blood, red blood cells concentrate? So you thought maybe it's blood, no. And nowadays all bloods are screened. Não, Nowadays, even if you get a não. blood transfusion, Mesmo se você fizer a transfusão hoje em screened for dia, HIV, sempre tem triagem, né? O hepatitis sangue B, passa C, por uma E. triagem. In fact, everything is Hepatite screened B, C, before the E. blood is used. So this is result is 0.32 positive. Então, olha o resultado aqui, positivo, 0,32. If it is less than 1, it's supposed to be positive. That is the DNA assay. And look at her liver function test. Aqui o teste de função hepática. So high, she was having Muito hepatitis alto. symptoms also. She started. Remember her presenting complaint? Lembra da queixa? Abdominal pain, discomfort, Principal, distension, poor Dor appetite, abdominal, very poor distensão, digestion. apetite ruim, digestão ruim. Serum SGOT was high, O 248. SGOT alto, né? Alkaline phosphatase was high, 248. 150. Aqui vocês podem, 14. bilirrubina It aqui, went up to even 17. 14, Bilirubin né? 14. Serum 14. SGPT, Soro, 664. soro, SGPT, vocês podem ver aí no slide os itens que compõem esse exame e os valores Serum do laudo. SGPT again in December it increased even more. Aqui, 937 em was dezembro, né, um aumento ainda mais substancial, increasing. She was not able to 937. eat at all. Ela não conseguia comer. De jeito nenhum. And then in August 2015, Aí, em agosto before de that I told you, 2015, before the surgery was done, antes she da was cirurgia, negative, hepatitis B, ela estava negativa para hepatite non-reactive, B. hepatitis C non-reactive, Tá? HIV As antibodies duas non-reactive. negativas, três So this negativos, was né? after the Então, surgery, isso tudo as the chemotherapy apareceu started, depois she da developed cirurgia hepatitis B. e com o I início don't know da if químio. chemotherapy causes this, but Eu não I sei can only se link it é to chemotherapy. resultado da quimioterapia, mas me parece que há uma conexão. Because transmission by blood and all that Porque- is 99% not possible nowadays. Hoje em dia não se never know. cogita transmissão por Bad. transfusão. Doesn't matter from where né? it came, right? Tá, For us, mas it doesn't também matter how não it came. interessa, né, da onde que veio have to essa treat the patient as hepatite. long as it's there. Nós temos que tratar o paciente, né, desde que já há uma hepatite know. instalada. I told you I never even seen him. Yeah, I have never even seen him, so. Maybe. Who knows? In July Em 2016, julho de hepatitis B surface 2016, antigen became, which was só. positive, reactive, Ó, became o que non-reactive. era reativo se tornou não reativo. Within 7 months, Em 7 meses. December it was positive. Tá? Em dezembro In era July, it positivo. became
Em negative. julho, negativo. And even HBV DNA assay E a- not detected, olha só, which was positive, o que era now positivo, not detected. HBV, né? Esse That is again ensaio, in né, July HBV-DNA, né, não foi detectado, quer dizer, o This is a resultado Tata deu não Memorial detectado. Hospital in Mumbai is one of the Esse most premier cancer institutes. hospital em In fact, Mumbai in fact, it is one of the é number one, topmost and the dos biggest in India. And melhores, it is se also não one of o the melhor biggest and hospital best in Asia. na Índia, e não só na Índia, They na must be Ásia. treating Eles every devem day more tratar than 10,000 mais de patients of cancer. 10.000 Every day. pacientes People por come to this dia. hospital from As all over pessoas India. There are 10,000 vão patients they must be para treating. esse I am not hospital, exaggerating. né, de todos os I lugares am da not Índia. exaggerating. They 10 must be mil treating pacientes por dia. anywhere Eles between devem estar 8 to tratando 10,000 essa patients quantidade de every pacientes day of cancer. por People dia. come from Pacientes all over de, India, com not câncer, only from não India, só even na the Índia, neighboring countries mas like também dos Sri países Lanka, vizinhos, Bangladesh, né, Ceilão, Pakistan, Bangladesh, everywhere Paquistão, people come. né, as pessoas vêm a esse That hospital, esse outside the hospital, hospital, fora on do hospital, the footpath that is on the side of the road, na people come from caminho de villages, pedestres, those who né? don't have money, As pessoas stay que there to take the não treatment, stay. têm dinheiro, The né, relatives vêm stay there andando, outside the né? hospital, E os on parentes the ficam lá do lado de fora footpath. do hospital. Thousands of people Milhares stay de pessoas, outside in the milhares de campus of the pessoas hospital. que ficam lá ground, no, in the no footpath, the terreno, road em outside. volta do 1 hospital. kilometer before the hospital, you can start seeing all the patients' relatives are Ou seja, é uma fila de 1 quilômetro que as pessoas têm que ficar lá para conseguirem algum tipo de atendimento, porque é um dos institutos de referência de câncer. Ele também é um hospital de caridade, de um grupo filantrópico da Índia, um grupo de pessoas muito ricas chamada Tata. A GLR, por exemplo, é deles, é desse grupo. Coros também, uma usina, também pertence a eles. E eles têm muitas atividades em vários países e muitas delas são caridosas, inclusive esse hospital aqui. Em outubro, então, a gente vê que o antígeno de superfície da hepatite B aparece como não reativo no laudo. Vendo aqui, a gente vê aqui a taxa de bilirrubina. Total aqui 0,47. Bilirrubina total. Serum ST também 42. EZPT também 34. AST, ALT 17. SGPT, todos os parâmetros aqui estão normais, dentro da normalidade em outubro de 2016. Bilirrubina antes estava ali por volta dos 14, 17. Vamos abordar o caso então. A gente já discutiu qual deve ser a abordagem. Rubrica sifilítica, tanto em nível de mente quanto corpo, onde quer que apareça, dependendo do caso. Pode ser na mente, no corpo, ou os dois. Yeah, perfectly. Yeah. Então, rubrica sifilítica tanto em nível de mente quanto corpo. Essa é a parte mais importante. Isso vale para qualquer caso. Se for um caso sifilítico, francamente sifilítico, aí é importantíssimo a gente encontrar a rubrica sifilítica. E se encontra essa rubrica mesmo num caso psicósico ou sórico. Aí é ainda mais importante, mas em casos francamente sifilíticos é absolutamente crucial encontrar essa rubrica. E depois, aquela qualidade singular ou rubrica característica que permeia todo o caso.
course, in this case, we have Lógico, two. nesse caso são duas essas características. So, in this case, it is Nesse she caso, is então, very happy a in paciente é any muito situation, feliz, even independentemente if da they are situação. dangerous Mesmo se for uma or situação perigosa life-threatening ou que to her. ameaça a vida dela, ela sempre está muito That feliz. is one. And of course, Então, essa é uma das rubric características. also, E, lógico, the a rubrica quality sifilítica of patient also. reflete uma qualidade do paciente, da paciente, que nesse caso é clarividência. Generals. Então é isso, agora nós You want to acrescentamos make a pasta? os gerais. So this is the pasta. Então, por exemplo, se você quiser fazer uma macarronada, esse aqui é o macarrão, aqui vai ser o molho, aqui embaixo, ou o queijo que você coloca em cima. E, por último, os gerais do paciente vão ser ali a condimentação, né? Por exemplo, orégano, pimenta, sal, o que você quiser colocar ali na macarronada para ficar a gosto. And as I said, if you can find E se something very você characteristic, conseguir physical, identificar algo físico ou mental muito característico, muito particular, ou algo concomitante, né? Muitas vezes a gente esquece do concomitante, por isso que da última vez eu dediquei muito tempo aos concomitantes. Então, nem sempre eles vão existir em todos os casos, mas se você consegue encontrar os concomitantes, aí a prescrição fica muito mais fácil, porque na maioria dos casos a gente vê que os concomitantes são sifilíticos. Normalmente são peculiares, raros, estranhos, os famosos HAP, e por causa disso, na maior parte dos casos, os sintomas concomitantes são sifilíticos. Então, todos os particulares característicos, todas as características, perdão, gerais ou mentais que sejam peculiares, se forem identificados, aí a gente utiliza. Quais são, então, os gerais do paciente, da paciente? Primeiro, extremamente friorenta, muita sede, appetite. muito The apetite. disease has reduced it, but otherwise she had Perdão, o very apetite good appetite foi reduzido pela doença, every mas hour, senão even ela after tinha food, um and look at apetite her body. muito voraz, mesmo depois das refeições ela queria continuar comendo. E se vocês olharem para ela, ela não é uma moça obesa, nem mesmo gordinha, ela tem um peso normal. Então, Increased appetite, a característica é relevante desse aumento de apetite, que é mais friorenta, sedenta. E também, se houver desejos ou aversões, você também pode tomá-los. Ela tinha um desejo muito forte pelo quê? Por doce. Então é isso que nós temos aqui, aquela característica. Vocês lembram, eu mostrei o slide para vocês algumas vezes já nesses últimos seminários. Eu acho que a primeira vez que eu mostrei esses remédios felizes foi em 2015, se eu não me engano. Nesse caso, o remédio dessa paciente tem que aparecer em algum lugar aqui, é um desses aqui do slide. São os remédios felizes. A gente pode acrescentar vários ou retirar alguns. Aqui, a gente acrescentou mais alguns. Se vocês lembram do slide de alguns anos atrás, vocês vão ver que tem alguns remédios novos aqui. Dr. Bandish, what about aversion to garlic? And, Yeah, you can onions? take that, but there is only one smell of garlic is only one remedy. Mas o cheiro de alho só tem um remédio, Sarsaparilla or que é something like that. salsa-parrilha, se eu não me engano. I think sarsaparilla. Eu acho que é salsa-parrilha. Só tem um remédio. Smell of aversion to smell of garlic, only one Então, remedy. cheiro de alho, a versão A, só tem um remédio. Mostly sarsaparilla. E tenho quase certeza que é a salsa-parrilha. Let me just check. Eu vou só verificar se está certo isso ou não. It is sarsaparilla? É isso mesmo? Tem certeza? No, aversion to smell of garlic. É, a versão ao cheiro do alho. Let's see. Garlic aversion
is asarum, Aversão, phosphorus, assarum, protease, fósforos, sabarilla, not sarsaparilla, sabarilla. sabarilla, não salsa-parrilha. Aversion E a aggravated by aversão smell of garlic agravada is pelo sabarilla. cheiro Only é one sabarilla. Então, só tem um remedy. remédio. I said no, I was not too sure. Eu não tinha certeza, né? Eu quase acertei, falei Not salsa-parrilha. please. Sabarilla. Mas está errado, é sabarilla. Smell of garlic. Cheiro de alho. Even onion, I think. Até aversion to cebola. Onion, there are few remedies. Eu acho que a aversão à cebola são alguns poucos remédios. But smell, I don't know if there is a rubric. Mas eu não sei se tem uma rubrica para o cheiro. No, there's no rubric Não, smell. não But there's tem. a food and drink onion. Mas tem aqui aversion, bebida e there are 11 comida, remedies. Asaram, cebola, chromium, aversão A, nitrochloro, assarum, bromium, medorinum, nitric glicum, acid, medorrinum, phosphorus, ópium, fósforo protease, sabarilla, e vários sapia, outros, tuja. inclusive a própria sabadila e tuia. Again, sabarilla is there. Sabadila aparece aqui também. Sorry. Aí no repertório, So, fósforo in the só como repertoire, agravação. phosphorus is only for aggravate, right? Or is it aversion? Phosphorus. It was aversion. Aversão. Ok, Isso, eu tive pacientezinho, that's era uma right. criança, I once had a e child ele tinha patient rinite alérgica. who suffered from E eu usei esse sintoma, allergic essa rhinitis. essa sensibilidade dele com alho, porque ele pedia à mãe que fechasse a porta da cozinha quando ela ia preparar os alimentos, que começava, põe o alho e começa a preparar, mãe, fecha a porta da cozinha. Então, assim, apesar de não estar no repertório sensibilidade ao cheiro, agravação com o cheiro, Does the repertoire include? mas Well, it eu doesn't include considerei isso. aggravation through smell, but I Eram did fósforos. consider that Ele era and fósforos, foi prescribed tranquilo. phosphorus. He Yeah. was a phosphorus E and it was respondeu muito bem. So everything matches. Responded Yeah, very that's you well. can always use that. Sim, Yeah, sim. but it's just because only one or two remedies. Mas são só um ou dois remédios, né? Então, é isso mesmo. Sorry. That is my clinic from India. If they don't know that I'm in a seminar. Desculpa, é o pessoal da minha clínica lá na Índia, eles não sabem que eu estou aqui no Brasil no seminário. So the remedy has to be here. Então o remédio tem que estar aqui. Happy remedies. Remédios felizes. Chocolate, Chocolate, crocus, crocos, phosphorus, fósforos, todos calcareous esses phos, que aparecem aqui no coffea, slide. cannabis indica, cannabis sativa, lactasis, acid flow, cicuta, elapse, kali iode, veratrum, thea, stramonium, hyoscyamus, agaricus, baryta phos, baryta sulf, opium, sulfur, and sulfur iode. These are the few remedies. Esses que aparecem aqui são os remédios mais frequentemente vistos como remédios alegres, felizes, pessoas contentes que desfrutam da vida, que não se preocupam muito, que não ficam muito estressados, muito tensos. Lógico, alguns miasmas, algumas situações podem até deixá-los apreensivos, mas de modo geral são remédios muito felizes. Chocolate, por exemplo, é um remédio muito positivo, muito otimista. Muito positivo e otimista, como a nossa paciente. E chocolate é também friorento. Então, pode ser chocolate crocus. Calorento, né? Então, vamos primeiro descartar todos os que são calorentos. Crocus, cannabis sativa, laquesis, acid flor também, kali iodatum também, veratrum album, pode ser os dois, pode ser calorento ou friorento, stramonium também pode ser os dois, hyoscyamus também pode ser os dois, baryta phos, friorento, baryta sulf pode ser os dois, ópium, sem dúvida calorento, sulfur, sem dúvida quente e sulfur iodatum também.
sulfuriote também quente. Então a gente já pode descartar todos esses. Todos esses aí são descartados, inclusive cannabis sativa, são descartados. Os que sobram são todos friorentos, inclusive chocolate, crocus, fósforos, croque, cicuta, elaps, teia, stramonium, iossiamus, agaricus, baritafós e às vezes baritasulfo também. Quais são os remédios que também têm clarividência? Fósforo tem clarividência, cannabis indica também. Stramonium também, clarividência. Só. Então, stramonium, iossiamus, cannabis indica e fósforo. Então são 5 remédios. Viu como é que a gente já conseguiu limitar essa lista a apenas 5 remédios? Então vamos colocar eles no computador. Eis as rubricas. Clarevidência, aborto, tendência a. Clarividência, então, é uma rubrica mental sifilítica. Eis a rubrica física sifilítica. E quando a gente faz a repertorização, a gente vê também alegre e o tempo inteiro, né, ela está rindo. Ela ri continuamente, muitas vezes sem motivo, o tempo inteiro. Pode ser riso sem causa e também riso tolo. Apetite enorme, canino excessivo, bebida e comida deseja doces. Ou seja, a comida e bebida doce deseja. Sim, pois não? Pergunta? Dr. Bondic, nesse caso, por ser tão sifilítico, a gente valoriza os desejos, porque normalmente a gente valoriza mais as aversões, não é isso? Em casos sifilíticos. Se tiver muito forte, aí a gente toma assim, mas eu não basearia a prescrição nisso. Eu vejo se ajuda no processo de descoberta. Mas se você não tomar, também não tem problema. Mas aqui, sem dúvida, né, o apetite é uma característica física geral. Os mentais também são essas aqui as mais importantes, que são pervasivas no caso. Só mais uma dúvida. Eu preferiria ter tomado a aversão. Eu preferiria tomar a aversão, mas aí só tem um remédio. Só mais uma dúvida. One more question. Despertava por qualquer ruído. A gente pode considerar isso como uma acuidade, assim, uma hipersensibilidade a ruídos mínimos? Tiny noises? Não necessariamente. É uma sensibilidade ao barulho, mas isso quer dizer apenas que o sono dela é muito superficial, que ela desperta com qualquer barulhinho. Mas apesar disso, ela conseguia fazer tudo, conseguia ir para o trabalho, etc. As náuseas dela, por conta de alho e cebola, surgiram depois da quimioterapia? Did that come about after the chemo, or did she have that before? Depois da quimioterapia. Nesse caso a gente valoriza, porque isso é mais ou menos comum, né? Assim, essas. Yeah, it is that also. Yes, that also is there. So it's sometimes, but it is still important. Mas mesmo assim continua sendo importante, porque ainda é sifilítico. Muito embora seja depois da químio, ainda é sifilítico. E se a gente for tomar essa rubrica, ao invés de tomar específico para o odor de alho e de cebola agrava, a gente pode pegar o odor de alimentos agrava? Just nausea. We can. Sim, podemos tomar sim. You can. Odor de alimentos, sim. Yes, it is generalizing a particular. This is Bonning-Austin's method. This is Bonning-Austin's method, what you said right now. Very interesting. What she said is, I don't know if all of you got it or not. This patient has got nausea, aggravated
from smell of onion E essa and garlic náusea é only. agravada apenas now. pelo cheiro de alho e de cebola no momento. But Bonninghausen says that if you Mas have a very Bonninghausen disse que o strong seguinte, ele disse que particular, se você tiver um particular can muito always forte, generalize it. aí você sempre Like pode suppose if you have a generalizá-lo. knee Por pain, exemplo, se which você is tiver uma dor aggravated no by joelho motion, que se agrava if you com have an movimento, elbow pain, which is ou aggravated uma by motion, dor no Bonninghausen cotovelo, says, por exemplo. if you have a Aí o que ele symptom diz é o present seguinte, se in você 2 or tiver more um different sintoma organs, que está presente so em if I 2 have ou a mais shoulder órgãos pain, which is diferentes, por aggravated by exemplo, motion, dor knee pain, no which is aggravated ombro by motion, e no elbow pain, joelho, which is aggravated by ambas motion, agravadas por according to movimento, Bonninghausen, aí de I can acordo com take Bonninghausen, general eu as motion posso aggravates. tomar esse geral That is como the theory of movimento Bonninghausen. agrava. So, according to Dr. Bonninghausen, Então, probably de you acordo can hear com onion, ele, garlic, você probably you can take that as, poderia sim tomar nausea aggravated from smell of food. a If you want to náusea generalize it. agravada We'll see por whether cheiro it is de covered or not. comida. A Not done gente it. We'll está let you generalizando um know. particular. Anybody Vamos ver can como say. é que segue So, aqui a this is repertorização what I desse took, caso. and of course Foram remedy essas is as clear. rubricas que eu Everybody tomei. please say E, claro, the ficou remedy claro name qual que é o together. remédio, todo mundo sabe, todo mundo diz junto. Cannabis Cannabis indica. indica. So, clairvoyance, cheerfulness, Clarividência, laughing, alegria, singing, laughing, emotion, miscarriage, riso, appetite, riso sem cravings, motivo, desires, também aquele juicy, apetite, também o desejo por comida doce, bebidas doces. A gente vê que com todos esses sintomas só pode ser calcária, tarêntula ou cannabis. Será que ela pode ser tarântula? Não, tarântula não. Nunca. Porque não tem a hiperatividade, a inquietude, aquela destrutividade, aquela raiva, aquela violência. Se ela fosse tarêntula, aí sem dúvida ela brigaria muito com o marido, etc. E a música não melhora. Não tem melhoria por música. Então, será que ela pode ser calcária? Não. Não, ela é muito extrovertida para isso. Calcarb não é tão extrovertida assim. Ela é muito extrovertida, ela é muito falastrona, amigável, está sempre sorrindo, fazendo novos amigos. Então ela não pode ser. Será que ela pode ser Riossimos? Porque Riossimos cobre todos menos o último das rubricas. Será que ela pode ser? Talvez. Mas ela disse que ela é muito inocente e tende a confiar em todo mundo. Enquanto que o Riossimos também é muito inteligente. Ela é muito inteligente. Mas eu não vi nenhum sintoma sexual nela. E a gente sabe que esse remédio também tem a manipulação, inveja, como todos os remédios do reino animal. Vocês devem lembrar, né, quando a gente fez a divisão por grupos. A gente vê que tem essa qualidade, a qualidade dos animais, a suspeição, a mania sexual, lascividade, nada disso aparece. Licopódio é calorento. Será que ela pode ser fósforo? Sim, poderia ser sim. Sim, poderia. Mas a gente não vê sangramento, né? A tendência à hemorragia não existia. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, fósforo precisa do toque, daquele conforto, aquele desejo magnético de energia de outras pessoas, mas a gente não vê nada nesse sentido. Fósforo também tem um desejo muito forte por bebidas e comidas geladas, frias, que a gente também não vê acontecer nessa paciente. Então, mais uma vez, fósforo pode ser descartado. Nos moscata, vocês estão vendo aqui? Não, não pode ser. Sem dúvida que não, é o oposto, né? No caso, no sêmen seria muito embotada, muito lento, enquanto que a paciente é uma pessoa muito rápida, muito feliz. É como se ela tivesse anestesiada do seu entorno. E o que acontece quando as pessoas usam maconha?
ou cannabis. As pessoas normalmente começam a viajar, a ter delusões, ilusões, euforia, tendem a ficar esquecidos, esquecerem os problemas. Então, é como se ela estivesse realmente viajando depois de fumar um baseado. É como se ela estivesse permanentemente drogada, independentemente do que estivesse acontecendo na vida dela, ela sempre estava num estado quase de negação, como as pessoas que estão viajando por uso de drogas. Então, a cannabis índica foi o remédio prescrito a ela. Só 2 ou 3 doses até o momento, no máximo. E dá para ver imediatamente que os laudos melhoraram, os resultados dos laudos, né? Tudo bem, tudo tranquilo, a mamografia também, ótima mamograma, tranquilo, sem retorno do tumor, né? Hepatite negativa e miastenia grave também, todos os sintomas também desapareceram. Então, cannabis indica. Então, nós já sabemos que cannabis indica é muito ativo, animado, sorrindo, rindo, riem de tudo, estão rindo o tempo todo. Ela não era tanto assim, né? Ela era risonha e tal, ria muito, mas né, o corpo, a linguagem corporal não mostrava essa vivacidade e tal. Então, eu mostrei um caso de uma cannabis índica, uma jovenzinha, lembra que ela ria e contava piada o tempo todo. Vocês lembram desse caso? Eu vou mostrar para vocês, tá? Essa jovenzinha. Eu vou procurar o vídeo aqui, vou mostrar para vocês, é rapidinho, tá? Só para vocês verem a comparação entre essa senhora e essa jovem que eu estou mencionando. Rapidamente, é só uma coisa bem rapidinha. Syphilitic, 200 sifilítico. That's it. I think not even 3, maybe only 2. Eu acho que não. Máximo 3, talvez nem tanto. This girl was suffering from PCOD. Ela tinha PCOD, não sei se vocês se lembram. Tô procurando aqui, gente, um minutinho. Ok, achei.
Just 2 minutes I'll show you. You already seen this case. Vocês já viram esse caso? Tá? É só para vocês poderem comparar. Computer has taken cannabis indica. Acho que o computador tomou um pouquinho de cannabis índica. Tá meio doidão aqui. Yeah. Okay, we'll keep it like this. I said I'm going to take your picture. Eu falei, eu vou tirar seu retrato, eu vou te filmar. Tudo bem? You say you don't know, huh? Yeah, I had. But it was a week ago. So since how many days you are having the cold? I don't have exactly. I don't have cold. I've just got a sore throat. Then I was super just seriously. So kind of Seriously, tell me what are you doing? Why are you taking my picture? Por que você está me tirando meu retrato? O que você está fazendo? Probably I'll be able to see myself there. And then now she's asking. She complains. Came to me with acute cold and cough. Ela veio me consultar por conta da tosse, né? Talvez alguns de vocês não tenham visto esse caso antes. Né? Olha só, você está me filmando. Olha o vestido. Absolutely westernly. Very modern, you can even see moderna, né? of the bra. Dá para ver até a alça do sutiã aparecendo, né? Uma vestimenta ocidental. Look at the watch and Relógio, jewelry and clothes. roupas, né? Bijuteria. Assistant. E a minha assistente está sentada atrás. How sober she is dressed to the clearing. Olha a diferença, olha o contraste. Ela está vestida com um traje indiano, também é jovem, tá? Mais ou menos da mesma idade, mas vocês conseguem ver a diferença no comportamento e nos trajes. I had every bad thing on earth. Every damn thing I could find on earth. Cakes. Eu tomava sorvete, comia bolo. Febre? Não, só uma irritação na garganta. Tosse? Tá, ok, tosse. Congestão? Não, só uma tosse seca. Tosse seca. She cannot even sit still. Ela não consegue ficar quieta, nem um segundo. Não para de mexer. That's usually says. Initially, I just get a cold coryza, then I have that cough congestion. Just 2 minutes, I'll just show you. Not take much of your time. Geralmente eu fico resfriado, tenho uma tosse, coriza, né? Olha, viram as unhas? Saw that there was a glimpse. Rapidinho, né? Rapidinho, se dá alguma expectoração. Não, esse é o segundo estágio, geralmente. See this? The nails are all blue. Esmalte azul. Blue nail polish. Esmalte I've never azul. seen him use blue nails. Quase nunca aparece isso. Né? Muito estranho.
Menstruação regular. Qual foi a última vez que você menstruou? Esse esmalte azul, relógio, a roupa, a linguagem corporal, vivaz, cheia de vida. Uma pessoa que fala, gesticulando, expressões faciais e tal, e olha só, é isso aí, e nossa, tá, né? Por que você tá falando isso comigo? Tá me filmando? Então, essa animação excessiva. Cannabis indica também. E vocês viram aquela senhora, né, do nosso caso. Cannabis indica. Qual a diferença? Tá, eu estou mostrando esse vídeo para vocês não ficarem fixados apenas numa imagem. Como um diamante, você tem muitas facetas, né? E você deveria ser capaz de identificar. Qual a diferença entre esse cannabis indica e o outro? Qual é o aspecto mais importante que a gente considera em cada caso? Miasma. E o miasma dessa paciente é... Polycystic ovarian disease. Ela tem ovário policístico, né? Soro psicósico. Não é uma psicose franca, porque há uma variação no tamanho do cisto. Né? Dependendo da quantidade de fluido, vai depender também do ciclo menstrual do dia, né, em que você está. Tem a ver com o ciclo hormonal e tem muita fluidez. Então, psora é mudança, fluidez. Então, esse é um cannabis sorosicósico clássico. Então, essa vivacidade, essa jovialidade, cheia de vida, sorrindo, rindo. E a nossa paciente é sifilítica, então tinha mais estabilidade, não tinha medo da morte, nada preocupava tanto, o que acontecesse, tudo bem, levando tudo com positividade. Mas havia uma certa, vamos dizer, indicação também, né, desse tipo de cannabis. Vocês viram que ela confiava em todo mundo, tinha uma certa loquacidade, sorria o tempo todo. É isso aí? Então é importante considerar o miasma. Então você tem o mesmo remédio, mas o quadro é diferente dependendo do miasma. E isso é super importante de lembrar. Isso é um bom exercício, então, para comparar. Dois quadros, né, bastante claros. Então, vamos falar sobre cannabis. Né? Por que a gente pode identificar esse remédio a partir de vários ângulos? Né? São aspectos do mesmo remédio. É um remédio do reino vegetal, chamado de Indian Hemp, por isso que é indica, né? Indicando a origem. Ele cresce no Paquistão, na Índia, né? Essa região do mundo é conhecida como fornecedor mundial de maconha. Bom, hoje em dia, América, México, Colômbia, né, também estão se tornando importantes como fornecedores, mas lá era o hub original, o centro original. Na Índia, ele é conhecido como hashish. Muitos líderes religiosos da Índia, pessoas religiosas, fumam ou fumavam
haxixe, para esquecer as preocupações e ficar naquele estado de tranquilidade, paz, numa vibe bem boa. Cannabis indica é o que a gente chama de remédio de drogas. Então, cannabis sativa, essa é a maconha americana, tá? Não é? Mas há muita diferença. Há muita diferença. Nós vamos ver essa comparação, vamos trabalhar essa comparação. Então, a cannabis sativa tem sintomas mais físicos e a indica tem, vamos dizer, sintomas mais mentais. Então, ela é mais agressiva, mas então a cannabis indica tem esses sintomas mais mentais e a sativa mais físicos. Então, esses remédios, então, incluem, então, cannabis sativa, ópio, cocaína, morfina, crocus, iociamo, estramônio, teia, né? Esses são remédios de droga que tem algum elemento neles que estimula o corpo, estimula a mente. São remédios que agem como estimulantes. O hemp aí é o cânhamo, né? Então, o cânhamo da Índia. Então, todos esses remédios desse grupo de drogas se caracterizam pela felicidade excessiva, alegria, né? Essa empolgação, né? Euforia, seja lá o adjetivo que você quiser utilizar, porque essas drogas afetam o controle do paciente, os sentidos, o sistema sensorial do paciente, né? E é por isso que os pacientes têm essas imaginação vívida, ilusões, imaginação fértil, vívida. Tem visões coloridas. Não tem um controle, um pé na realidade. Eles perdem o sentido da realidade. É como se estivesse vivendo num mundo imaginário de sonhos, desconectados da realidade. Um mundo onde não existe desemprego, não existe fome, como se tudo fosse lindo e cor-de-rosa. Então, essas pessoas que fumam maconha entram nessa vibe de felicidade, de empolgação, né? Êxtase. É chamado de, na realidade, é o que os americanos também chamam de weed, né? Maconha, né? Erva. Né? O nome comum é erva. A pessoa está fumando erva, por exemplo. Né? Reefer é outro, é um baseado, né? Reefer é traduzido como baseado e o weed como erva, né? Bom, alguns estados nos Estados Unidos, inclusive, legalizaram o uso da maconha para fins médicos. Então, ele é um excelente analgésico. Então, para as pessoas que têm dor crônica, né, ou dor graves, por exemplo, a espondilose lombar ou, né, crônica ou câncer, então a maconha foi legalizada para uso medicinal. Então, você pode comprar, né, na farmácia, né? Como se não bastasse a loucura que já existe na América, né? Agora nós temos também aqueles que tomam maconha por indicação médica. Então, as pessoas perdem o senso de realidade. E é isso que você vê na matéria médica. Tem tantos sintomas engraçados.
Se você abrir o repertório, qualquer sintoma de delírio, você vai descobrir que tem cannabis indica. Tem mais de 300 sintomas, só de mais de 300. O mais importante e a palavra que descreve esse estado da cannabis indica é essa exultação, exultante. Exaltação, exultante, feliz, contente, alegre. Similar to exhilaration and euphoria. Né? É semelhante à euforia. Tem também esses sintomas de transtorno por antecipação, pressentimento, transtorno pelo celibato, ser solteiro, Agnus, né, duas marcas, todos esses remédios que estão listados aí. É um remédio indicado para mulheres solteiras e que já estão envelhecendo e ainda não se casaram. Pessoas cujos cônjuges faleceram, pode ser para tanto homem quanto mulher. Pessoas celibatas, pessoas que... Os celibatários, por assim dizer, que não fazem sexo, que não estão casados, e são pessoas que sempre estão buscando fazer algo que os traga felicidade. Por exemplo, andar de bicicleta, pegar um carro e sair dirigindo rápido, ir para o restaurante, ir para o spa, ir para o parque de diversões, ir a shows de música, jogar jogos, jogar futebol, ou seja, qual for o esporte, ou paraquedismo, todas essas coisas malucas aí eles fazem para se divertir. Ansiedade melhora ao estar ao ar livre. As pessoas se sentem melhor no ar livre, em locais abertos, não gostam de ficar enclausurados em lugares fechados. São pessoas também muito alegres. O nome é alegre, né, em português. Excêntrico. É um remédio do reino vegetal, mas o comportamento do remédio cannabis é muito parecido com o do reino animal, né? A gente vê pessoas falastronas, pessoas extrovertidas, amigáveis, a atraência para o sexo oposto, são todos características de remédios do reino animal, mas a gente vê que esses sintomas também aparecem em cannabis. Então, a alegre, excentricidade, a alegria que se alterna com mania e tristeza, ou seja, essa alternância de estados mentais como crocus. São aqueles estados que alternam entre um extremo e outro. O sintoma mais importante da cannabis indica é a clarevidência. São 21 remédios na rubrica que são clarividentes. E clarevidência à meia-noite, nesse caso o único remédio é a cannabis indica. Então não é apenas clarevidência não. Também tem intuição. São pessoas intuitivas. Alguém sabe me dizer qual é a diferença entre clarevidência e intuição? Quando uma pessoa é clarividente, quando ela é intuitiva, a gente falou disso na discussão sobre a repertorização de rubricas. Vocês lembram? Num dos seminários, a gente discutiu justamente o significado dessas rubricas. Qual é a diferença, então, entre a intuição, para a qual há apenas 3 remédios, e clarevidência? Pois não?
Não? Desculpa, eu achei que você tinha levantado a mão. Ok. Yes, anybody? Quem sabe? Tell, no, sir. Why? Tell. First. O senhor falou que clarividência é quando a You pessoa said tem uma percepção clairvoyance de is fatos, por exemplo, sonhos when clarividência. Ela someone sonha com perceives eventos facts, que for vão example, acontecer in a dream. In a exatamente como ela clairvoyant dream, sonhou. he or she Ou would have a ela dream that tem depicts exactly what's going to o happen in conhecimento the future. It's prévio like they know de ahead of coisas, time de fatos que vão what is It acontecer. can be going to dream happen or it can be later. even without Sim, dream. pode Yeah. ser em sonho ou So pode ser acordado predicting the também, né? future is clairvoyance A and previsão turning do out to be true. futuro é a clarividência. Isso, Quando Predicting exatamente como aquela eles vão and clarividência se turning out to be comprova, né? true. That is Quando aquilo clairvoyance. se What is comprova, intuition? aí é clarividência. E a intuição? Is one step É um before, passo antes de where you É um- think something is quando going você to acha happen, que vai acontecer or Não é something you exatamente o que- feel about somebody ou may uma be sensação true, may que você not tem be em true. relação a uma pessoa Oh, que I pode have ou an não ser intuition verdade. that Por today my exemplo, friend eu is going to tenho a come and visit intuição me. que eu vou receber a Maybe visita de yes. um amigo hoje, Ah, por yes, exemplo. you came. I Talvez thought aconteça, I talvez thought não about you. aconteça. E se ele and had vier, eu vou dizer, intuition ah, right now. ótimo, eu imaginei, eu Oh, tive a I have intuição de que intuition você fosse me today I visitar will hoje. meet Ou eu somebody posso who ter a I have intuição, not por met exemplo, for de many, que eu many vou encontrar uma pessoa que eu não vejo há muitos anos. Or you have intuition. I don't like this lady. She's Ou aquela intuição onde o santo não cruza, sabe? Não gostei daquela pessoa, tem alguma coisa estranha, fiquei com gosto ruim na boca ali, não gostei, tem uma pulga atrás da orelha. E aí a coisa se confirma ou não. But only 3 remedies? yes, only 3 remedies. Só Intuição? 3. Yes, For only- intuition? Only 3 Só remedies. 3 remédios para They should, intuição. oh, of course. Complete repertoire is not complete. Lógico, o repertório não está nunca completo. So we all have to work to make É it por isso que a gente sempre tem que trabalhar para acrescentar o repertório, deixá-lo mais completo possível. complete. There are 3 remedies. Então, intuição são 3 remédios. Vamos ver quais são os remédios intuitivos. Primeiro é cannabis, o outro, se eu não me engano, Aconite and sepia. Yes, sepia and you. Okay. Aconite, sepia, and aconito cannabis. e sépia, Intuitive. que são While clairvoyance, there are intuitivos. Enquanto que no caso da clarividência são 21. There's only 14 remedies. Sonhos clarividentes, apenas 14 remédios. Dreams is only Então, when sonhos you get clarividentes é quando você it turns out to be true. tem um sonho premonitório que depois se concretiza. Even Agora, tem clarividência sem sonhos, ou seja, quando você está acordada. E o exemplo clássico veio dessa senhora, dessa paciente. Ela falou com uma pessoa no telefone e disse imediatamente para ela, olha, eu sei que a sua filha vai se casar. Ou qualquer outra coisa que você já saiba e que você não tenha adquirido esse conhecimento num sonho, mas sim acordada. intuition, aconite, sepia, and cannabis indica. 3 remedies. Only 3. São só 3. Aconitum e os outros. Sepia e cannabis indica. Aconitum napellus. Okay. Caress, propensity for caresses. They A carícias, propensidade a, ou seja, são pessoas que gostam de ser acariciadas, são pessoas com uma sexualidade exacerbada e que gostam de ser tocadas, acariciadas, massageadas. you see these people sometimes in airports. A gente vê essas pessoas em aeroportos, em locais públicos, como restaurantes, né? Couples and they want to be kissed and São pessoas, assim, casais que estão sempre se tocando, sempre querem estar abraçando, sempre estão se beijando. A gente vê isso por aí. the restaurant they can't stop. Mesmo em locais públicos, mesmo como um restaurante, eles não conseguem tirar as mãos uns dos outros. Então, a propensidade para carinho, carcinosina, iridium, lapmarcé e cannabis indica.
Contradição intolerante a. Magnetismo é quando ela precisa, a pessoa precisa de uma energia de outra pessoa, enquanto que aqui a pessoa só quer ser tocada, é mais sexual, enquanto que magnetismo nem sempre é sexual, é mais aquela necessidade de receber a energia física vital de outra pessoa. Por exemplo, a massagem, quando melhora o fluxo sanguíneo, acaba melhorando. Já a carícia tem uma natureza mais amorosa, mais sexual. Tem mais a ver com amor, com sensações físicas. Confusão em relação à própria identidade. Sensação de dualidade. Ou dualidade, sensação de. É aquilo que a gente estava falando, né? Da erva, da maconha. A pessoa acaba ficando confusa, perde a identidade. Não sabem muito o que querem na vida, o que vão fazer no futuro. Todos os tipos de delírio, como a gente falou antes. Pode ser feliz, triste, pode ter medo, uma pessoa vivaz, com muita imaginação, cheia de caprichos, pessoas peculiares, estranhas, raras. Todos esses sintomas aqui no repertório a gente vê que o remédio é índica. Cannabis índica. No caso dos delírios, a gente vê que em praticamente todos os casos a gente vê cannabis índica. E também muitos delírios. Como eu disse, o sistema sensorial da pessoa fica alterado. Então começa a ter delírios que são muito vivazes e são muito sofisticados, temerosos, peculiares, raros e estranhos. Então, são delírios e ilusões completamente estranhas. Podem ser boas, podem ser ruins, podem ser feias, bonitas, coloridas, preto e branco, estranhas, raras, etc. Então, esses são as ilusões, os delírios, alguns dessas ilusões que as pessoas sentem. Vêm anjos vêm também borboletas. Perdão, gente. Okay, so delírios, então, da cannabis índica. Vem anjos, vem borboletas, minhocas que brilham também. Tem delírios de que estão andando a cavalo. Esses que estão sublinhados são casos em que apenas a cannabis indica o remédio. Então, vem um ictiosauro. Alguém conhece o ictiosauro? Eu também não sabia o que era, por isso que eu estou perguntando para vocês. Um ictiosauro. É um dinossauro, exatamente, é um dinossauro. É um tipo, né, de dinossauro. Como o Tiranossauro Rex, né, o Pterodáctilo. Então, o ictiosauro é um deles, talvez. Né? Então, ver um ictiosauro. Delírio de insetos, minhocas rastejantes. Vomitar minhocas. São pessoas muito eloquentes, pessoas que falam muito bem. Então esse é o delírio.
Também tem o delírio de num caso, um exército silencioso passou por ele enquanto ele estava andando pela rua. Então, um exército que passou por ele em silêncio enquanto ele estava andando pela rua. Esse foi outro delírio. Peixes, é um peixe pré-histórico, né? Meio com jeitão de dinossauro. Então, um ictiossauro, na realidade, é um peixe pré-histórico, parecido com um golfinho, a parte da frente, né, a cabeça, enquanto que a parte de trás parece mais com de um dinossauro. Então, um exército. Então, essa questão do exército silencioso também, os membros do corpo cobertos por terra, também que os membros do corpo estão super grandes, os cílios aumentaram de tamanho. Então, são alguns dos delírios que essas pessoas sofrem. Justamente porque perdem o controle dos sentidos, acabam tendo vontade de xingar. Então, xingamento, desejo de xingar, blasfêmia, profanidade, são pessoas que falam e usam um linguajar chulo sobre várias coisas, inclusive podem atacar a religião de outras pessoas, dos outros. Voltar aqui para os delírios, né? Ok. Então, profanidade, palavras de baixo calão, dança melhora, dançar desejo de, como carcinosina, tarântula, sépia, sonhos durante o dia. Pessoa que fica pensando, viajando durante o dia. Pressentimento de morte, não só em relação a si, mas outras pessoas também, além de ficar sonhando acordado, também tem essas premonições. Distância, mensuração imprecisa de, ou seja, não conseguem medir bem a distância de alguma coisa. Como eu disse, acabam os sentidos ficando prejudicados, então não conseguem determinar exatamente qual que é a distância até determinado local. Também sonhos bastante variados, vívidos, assustadores, felizes. Então, são vários tipos de delírios, do mesmo jeito também são vários tipos de sonhos que essa pessoa tem. Excentricidade antes de convulsões epiléticas. Nesse caso, o único remédio é cannabis indica. Essa euforia também, cannabis indica. Euforia com andar entusiástico, linguajar entusiástico, com disposição para rir das coisas mais mundanas, as coisas mais bobas. A pessoa ri de tudo que é dito para ela. Tem uma rubrica que diz: ri de qualquer palavra. São pessoas que não conseguem parar de rir, não conseguem parar de ficar rindo. Infelizmente ele não está falando no microfone, a gente não ouve aqui na cabine de tradução. Excentricidade seria o seguinte: uma pessoa que usa roupas gritantes, por exemplo, camisa laranja, calça azul, depois cabelo vermelho, brincos verdes, seria uma pessoa excêntrica. E a gente também tipicamente acha que esses cientistas, né, esses professores cientistas também são um pouco excêntrico. Por exemplo, Arquimedes, quando ele fez a sua descoberta, ele saiu correndo pelado. Então, isso é excentricidade, é quando você faz uma coisa totalmente inesperada, fora do comum. Pessoa que faz uma coisa completamente fora do comum, completamente inesperada. Por exemplo,
a pessoa sair de bermuda num dia que esteja 0 graus lá fora e ainda querer tomar sorvete. Então é uma coisa completamente inesperada. São comportamentos que não podem ser explicados de acordo com a razão, né? Que são coisas não normais, são coisas loucas, comportamentos loucos. Uma pessoa que escala uma montanha e vai morar lá isolado do resto da sociedade, por exemplo. Vai morar numa caverna longe da população, da civilização. Ontem a gente viu um paciente, atendeu um paciente na clínica do Dr. Hélio, um psicólogo. Sabem o que ele fez? Ele sofre do mal de Parkinson, tem mais de 60 anos. E um dos funcionários dele chegou de bicicleta. É uma pessoa que quase não consegue andar, quase não consegue se mexer. Mas aí o funcionário dele trouxe uma bicicleta e imediatamente ele saiu de casa, subiu na bicicleta e saiu na maior velocidade, na maior felicidade com a bicicleta. Não só ele estava feliz, na realidade não era uma bicicleta, era uma motocicleta. Ele correu tanto, mas correu tanto que teve um acidente, se quebrou todo, hoje em dia quase não consegue andar. É um exemplo clássico de uma pessoa impulsiva e também excêntrica. A gente inclusive tomou essas rubricas, né? É um caso clássico. Ele nunca tinha aprendido a andar de moto. Ele mesmo falou, olha, eu nunca tinha montado numa moto e mesmo sem treinar eu tive essa vontade de montar em cima da moto e sair andando. E outra coisa que ele fez também, um belo dia de manhã, ele disse, hoje eu quero escalar uma montanha. Aí ele disse isso para a esposa, olha, eu quero fazer uma escalada, você vem comigo? Ela disse, não, não. Aí ele foi sozinho e ele mal conseguia andar, ele caiu tantas vezes, né? Onde é que foi que ele foi tentar escalar? Ele disse que foi escalar onde? Um lugar aqui próximo, né? Então ele foi lá na montanha e por causa do mal de Parkinson, ele não conseguia escalar, né? Ele caía, rolava para baixo, depois se levantava, tentava novamente. E aí, no final, às 4 horas da tarde, a esposa dele viu que ele ainda não tinha voltado. E aí resolveu ir lá no local que ele ia escalar para ver se ele estava bem. Pegou um pouco de comida, levou. E aí viu ele lá rolando de montanha abaixo. E aí, imediatamente depois, se levantou e tentava escalar novamente. Essa é a excentricidade. E quando ele subiu na motocicleta, o terreno era cheio de cascalho. Aí a motocicleta derrapou, caiu ele, quebrou perna, quebrou ombro. O dia que ele resolveu escalar a montanha, ele falou, então tá, quem vem comigo? Aí um dos seus seguidores, né, estudantes, alunos, foi junto. Idiotia? É alguma coisa assim também? Yeah, but it is foolish. Idiocia. Tá. Tolice, sim. Mas isso aqui é mais, é sifilítico, imprevisível. Num seminário, eu comecei a falar no telefone em voz alta, ou eu começo a rir, ou fazer alguma coisa. Aí seria tolice. Mas aqui é muito além de tolice. É completamente sifilítico. Tolice é psicósico. Excentricidade. Excentricidade. Todos os gênios, né, dizem dos gênios que são excêntricos, porque eles são diferentes das outras pessoas. Então, excentricidade, antes de convulsões epiléticas, né, essa felicidade excessiva, com felicidade, com linguagem entusiástica.
A cannabis produz eloquência, é cannabis sativa, né? As pessoas que têm o dom da oratória e falam muito bem, né? Que podem motivar uma plateia, por exemplo, envolver uma plateia, né? Existem pessoas que são oradores eloquentes. As pessoas ficam paralisadas, prestando atenção, completamente envolvidas em círculos homeopáticos. O Dr. Shankara é extremamente eloquente. Quando ele fala, as pessoas ouvem como se tivesse hipnotizada. Ele captura a atenção das pessoas, como se estivesse em transe até, né? Seus seguidores, o fato de ter tantos seguidores quase que se deve a essa qualidade dele, de hipnotizar as pessoas. Se você estiver concordando com ele ou não, tanto faz. O problema é assim, a questão é que ele hipnotiza, faz com que as pessoas fiquem em transe, captura a atenção das pessoas. Então, essa felicidade excessiva, linguagem entusiástica, né? É igual como se fosse tomar uma droga, né? Você estivesse viajando, né? Numa vibe de viagem mesmo, fora desse mundo. Por exemplo, um casal, né, recém-casado, estão assim no cúmulo da felicidade, né? Estão num estado de êxtase, diria-se. Ilusões, exaltações de imaginação, um estado de imaginação excessiva. Eu já dei esse exemplo muitas vezes, o mundo de Harry Potter, né? Pessoas que voam de vassoura, né? Tem comida, a comida aparece, naquelas mesas cheias de comida, então sem dinheiro, existe dinheiro para o que quiser. Aliás, nem precisa de dinheiro, né? Tudo está pronto. Então, fantasias, exaltação de todas as ilusões, delírios são geralmente prazerosos. São três marcas, né? São vívidos, vivazes, cheios de vida. Tudo cheio de vida, os delírios, as fantasias, as ilusões. Tem alguns medos de coisas reais e irreais. Esse seria realmente o cannabis índica. Então, o medo de se afogar, medo de se afogar na sua própria voz. É como se estivessem se afogando por si mesmo. E geralmente se afoga na água. Eles têm medo de se afogar na própria voz. Inicialmente, o cannabis gera uma consciência exacerbada, um aumento dessa conscientização. Então, clareza da mente, especialmente depois da urina. O único remédio é o cannabis. São arrogantes. Então, pomposos,
comportamento, né, como se a pessoa fosse um rei, um milionário com muito dinheiro, né, ou uma pessoa de grande importância política. Os lordes, né, aqueles lordes da Europa, né, os lordes do reino, que andam de carruagens, tem vários criadagem, né? Uma grande criadagem para cuidar. Riso involuntário, riso sardônico, riso de assuntos sérios, ri de qualquer coisa e, mais importante, ri de tudo que é dito. 3 marcas. Cannabis indica. Ri de qualquer palavra. Qualquer coisa que a pessoa falar, o outro está rindo. Extremamente loquaz. E loquacidade antes da dor de cabeça. Né? Talvez por isso, porque falam tanto que ficam com dor de cabeça. Esse é o único remédio indicado, cannabis indica. Manias. Tem que estar sempre se movimentando. Inquietude. Então, sempre mexendo, se movimentando. Mania, né? Desejos sexuais aumentado antes da menstruação, no período anterior à menstruação. Então, aumentou a sexualidade? Sim, deve estar perto de menstruar. É uma forma de ficar sabendo quando que você vai menstruar. Memória, fraqueza de... Simplesmente a pessoa vai escrever alguma coisa e esquece o que é escrever. Você começa a perder a memória, né, com o uso da maconha. 3 marcas, cannabis indica, é o único remédio. Hilaridade, a pessoa que está sempre rindo, está sempre vivaz, alegre. Humor, né, variável, está sempre mudando de humor, alternando entre um humor e outro, oscilação de humor. Reconhece, no caso, não reconhece ruas ou, né, lugares já conhecidos. Eles também, como tem essa clarividência, né, os sentidos também se tornam mais agudos. E tem também essa questão de sonambulismo, né? Andam durante o sono. Eu mostrei um caso. Asma, sangramento. E o sintoma sifilítico era sonambulismo. Vocês se lembram do remédio? Estão me olhando assim com cara de primeira vez? Será que não se lembra de que eu já falei isso? Aquela menina
que levantava e começava a correr, saía para a rua, os pais tinham que trancar a casa, né, durante a noite. Desconfiança. Porque é semelhante ao Stramonium e Oceanus, Anacardium, remédios desse grupo. Doutor Bandiche, é uma dúvida em relação a esse sintoma. Não reconhece muito bem, né, locais, ruas bem conhecidas, tal. Quando a pessoa está meio confusa com endereços, eu não sei se eu estou enganada, mas normalmente é comum que a gente atenda pacientes com dificuldade de memória, eles perdem a memória para nomes, para fatos, né? E eu não vejo isso ser muito tomado. Eu não sei se a gente deve valorizar muito esses sintomas. Por exemplo, esse de ficar perdido em locais bem conhecidos, ou a pessoa que começa a não se lembrar de nomes. I will give you an example. Now you tell me whether we should take it or not. Eu vou dar um exemplo. Você me diz se a gente toma ou não. Então, você vai da casa para a clínica todo dia e volta para casa de noite, todo dia. Aí, um dia, você está andando e aí você fala assim, opa, virou à esquerda ou à direita? É importante ou não é importante? Não, e isso acontece várias vezes, vários dias. Aí você tem que pensar, sim, aquele edifício, tem que virar à direita. Então, quando acontece com certa frequência, é chamada de fraqueza de memória, né? Fraqueza de memória. Aí sim, sifilítico. Então, essa confusão por exemplo, locais bem conhecidos, perder o senso de direção, esquecer o nome das pessoas, né? Com quem você conversa todos os dias. Não, eu estou falando com você e falo assim, o que eu estava falando mesmo? Né? Eu esqueço o que eu estava falando. Eu vou para a cozinha, eu vou até na cozinha e falo assim, o que eu vim fazer aqui? Né? Aí volto, esqueci, não, volto. Aí depois, sim, já sei o que foi. Né? Você vai para o quarto, abre o guarda-roupa e fala assim, o que eu ia pegar mesmo? Né? E aí volta para onde você estava. Tá, lembrei. Aí volta lá e abre o guarda-roupa de novo. Então, é importante. É fraqueza de memória que é sifilítico. Tá. Quando eu saí, né, de casa de manhã, minha mulher falou assim, você vai precisar de comprar pão e leite. Tá? Aí, chega de noite, eu não trouxe, né? Eu esqueci. Né? Isso não é fraqueza de memória, isso aí é só distração mesmo. Por quê? Porque não é prioridade para mim. Mas, por exemplo, eu vejo um paciente há 15 dias, há 30 dias, né? Aliás, um paciente que está consultando comigo há 2 anos e eu esqueço o nome dele. Nossa, eu sei que é meu paciente, mas, meu Deus do céu, como é que é o nome dele? Esqueci. Né? Ou parentes, né? Um parente que você encontra com eles sempre. E aí você fala assim, meu Deus, quem que é mesmo? Não sei o nome, não sabe quem é. Tem a ver com a intensidade, a gravidade desse esquecimento. Por exemplo, a minha conta de luz vence dia 25, eu esqueço. Aí no dia 26, nossa, esqueci de pagar a luz. Isso aí é esquecimento, só distração. Tá? Esquecimento, distração. E a psicose. Eu tenho que pagar alguém $1 milhão. Mas eu já tinha pago. E depois de um mês, eu chego e falo, será que eu paguei você? Isso aí é importante. Não é R$10 não, tá? Estou falando de $1 milhão aqui, tá? Eu pago e aí daí um mês eu pergunto, será que eu te paguei? Pode até ser que a pessoa que recebeu falar assim, não, pagou não. Tá.
né? Mas aí também tem o oposto, né? A pessoa fala, não, eu te paguei no dia 25 de novembro, às 2 horas da tarde, eu estava lá na sua casa, lembra? Talk of science. Cannabis indica loquacity is very, very Cannabis indica. A loquacidade é bem característica. Falam apenas sobre um assunto. Falam sobre ciência bastante. Gosta de falar muito sobre ciência, né? E, como eu disse, são bastante entusiastas, né, sobre aquilo que eles estão falando. all homeopathic teachers Todos os professores homeopatas are usually this. são assim, dessa forma. Talk of science and talk of only one. Fala de ciência e de apenas um assunto. Homeopatia. Pelo menos para mim é assim. So this seminars Então, esse seminário realmente é como se eu estivesse tomando cannabis, né? É um ponto alto para mim. just Ilya was asking me last night, did you sleep or not? I slept only 2 hours. Aí o Hélio me perguntou, você dormiu? Você conseguiu dormir ontem à noite? Né? Porque por causa do meu computador, né, que eu perdi tudo, né? Aí eu falei, não, consegui dormir umas 2 horinhas. Talk of science, talk enthusiastic, talk Então, conversa sobre ciência, entusiasmados sobre o que está falando realizing small, e falando com rapidez. E teorização. oh, I will make a house in the cloud and the Eu vou construir uma casa, uma mansão nas nuvens, nós vamos ter 1000 cômodos, nós vamos ter uns 500 criados, quadra de tênis, quadra de futebol, cinema. Né? Então eles começam a criar essas teorias ou esses planos, né? Gigantescos, tudo gigantescos. slowly for them. Né? Então, o tempo para eles parece muito lento. Our feel like Um segundo parece uma hora parece que é um dia. Alguns segundos parece uma eternidade para essas pessoas. vivaciousness and Vivacidade, como eu já mencionei, full of life. cheios de vida, animados. The physicals of cannabis indica Físicos, aspectos físicos. forenoon aggravation, that is before noon, morning Antes 9 to do meio-dia, entre 9 e meio-dia, 3 marcas, né? Nós temos aqui uma exacerbação, um agravamento ou agravação. and it smoking marijuana causes this dryness of mucous membrane. E fumar maconha também causa o secamento da membrana mucosa. Então, normalmente sentem secura por dentro, na garganta, no esôfago, na vagina, Dryness of the anus, no ânus. aggravation from alcoholic drinks, Bebidas alcoólicas agravam. Agravação, bebidas alcoólicas, 2 marcas. craving sweets, Desejos, doces, 3 marcas. chili, E friorento, marks, extremely 3 marcas, extremamente friorento. So with this, Com isso, então, come to this end of this session. chegamos ao final dessa sessão. When we come back, we'll Quando a gente voltar, a gente vai cannabis indica fazer a comparação entre cannabis indica e cannabis sativa e depois a gente vai analisar mais um outro caso. Espero que, ao analisarmos esses 2 tipos de cannabis, vocês agora já entendem melhor, espero, a cannabis indica e de vários ângulos diferentes, né, como aparece na matéria médica. Muito obrigado.